Olá mais uma vez para todo mundo que acompanha o blog da Descubra o Mundo. Hoje a gente vai conversar com mais uma intercambista que foi viajar aqui pela agência. E hoje a gente vai falar com a Natércia. Oi, Natércia, tudo bem? Tudo bem, e você, Paloma? Tudo bem. Bom, conta pra gente como foi a sua experiência em intercâmbio, para onde você foi e por que você resolveu fazer intercâmbio. Então, eu fui fazer intercâmbio ano passado, né? Num um período de quase 2 meses, eu fui para Boston. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, porque foi uma experiência maravilhosa. Conheci pessoas maravilhosas, fiz muitos amigos, foi uma experiência de vida, de aprendizado. Eu amei aquela cidade, então, assim, se eu pudesse repetir novamente, essa experiência é incrível. Farei com todo gosto, foi incrível a experiência, muito bom. E por que que você decidiu fazer intercâmbio, assim? O que que deu algum estalo na sua cabeça que você falou, "Ah, agora eu vou"? Então, eu sempre quis fazer intercâmbio na minha vida, só que eu sempre trabalhei muito, estava muito ocupada, então nunca dava. Né? Então, eu tinha o dinheiro, mas não tinha tempo. E agora que eu tinha o tempo, eu falei assim, não, o tempo está passando e eu tenho que fazer também mais ou menos por um ano, uns 10 meses, para poder, em 2014, realmente realizar esse intercâmbio, que era um sonho que eu tinha. Eu acho que precisava isso na minha vida, essa experiência, até mesmo para eu poder melhorar meu inglês, porque eu já tinha chegado aqui no Brasil, nas escolas de inglês, eu tinha chegado a um nível que eu não ia ultrapassar mais aquilo ali. E eu senti a necessidade de continuar a estudar inglês fora do Brasil. Então, isso foi uma das coisas que me fizeram, né, me estimularam a procurar agência, procurar fazer intercâmbio e me programar para isso, né? Então, isso me fez eu querer sair do Brasil para estudar mais e ter essa experiência que eu sempre quis ter de morar um período fora do Brasil, né? Morar fora. E Legal. eu escolhi os Estados Unidos. Não se arrepende, pelo jeito, claro. Não, de jeito nenhum. Foi incrível, foi incrível. E, Natércia, uma das coisas que muita gente acha é que fazer intercâmbio é coisa para quem tem até uns 25, 26 anos e que depois já não dá mais tempo. Eu queria que você contasse a sua experiência, porque você já disse que teve uma ótima experiência lá em Boston, você é uma mulher mais velha, e como foi tudo isso? Então, eu também, infelizmente, tinha essa mesma ideia. Achava que as pessoas que fazem intercâmbio eram pessoas jovens, né? No máximo até uns 25 anos. E fazendo pesquisa mesmo pela internet, eu descobri que não, que tinham pessoas mais velhas que poderiam fazer intercâmbio também. E eu achei isso bárbaro, né? Então eu falei assim, bom, eu vou meter a cara porque já que é um sonho que eu quero, então eu vou procurar. E acabei descobrir o mundo e fui muito bem atendida pelo Bruno e ele me deu altas dicas, né? Inclusive me direcionou para uma escola em Boston que só tinham pessoas mais velhas. Então eram pessoas que já tinham um nível superior, já eram formadas, já tinham uma profissão, tinha empresários na escola. Então eu fui muito bem direcionada para uma escola que eu me sentisse à vontade. Não era uma escola que só tinha teenagers, só jovens. Pelo contrário, eram todos profissionais liberais. Então, assim, essa minha ideia, esse meu preconceito de que quem faz intercâmbio são pessoas até no máximo 25 anos, é completamente errado, porque eu encontrei pessoas de 40 e pouco, 50 e pouco, e gente de tudo quanto é lado do mundo, né? E mais velho fazendo intercâmbio lá. Então, assim, não pense que só porque você já passou dos 30 ou você está quase chegando aos 30 você acha que não dá mais para fazer intercâmbio. Isso é um pensamento completamente errado. Você pode se meter a cara, você pode sim procurar uma agência que te oriente para a melhor escola, que você não se sinta tão deslocado e vai ser uma experiência incrível. Eu acho que você, inclusive, vai aproveitar muito mais quando você é mais velho do que quando você é muito jovem, né? Porque É, você já tem uma responsabilidade muito maior até. essa maturidade é uma vantagem, né, nesse sentido. Com certeza, com certeza. E não me E, arrependo de ter feito com essa idade. Pelo contrário, para mim foi muito mais proveitoso. E você citou a questão da escola. Eu até queria que você falasse um pouco como que foi essa experiência na escola, o que que você achou do ensino, da estrutura e qual escola também você ficou lá em Boston. Então, eu fiquei na LSI, é uma escola que ficava na parte central de Boston mesmo. A escola foi incrível com a gente. Ela já está acostumada a trabalhar com estudantes do mundo inteiro, então ela tem todo um trato para receber a gente, ela dá todo o suporte do que você precisar. Elas que ajudam, no caso,
a encontrar a família que a gente vai ficar hospedado, porque tem vários tipos de hospedagem, de acomodação. Eu escolhi ficar com uma host family, né? Então, vivenciar a realidade americana dentro de uma casa de uma família americana. E a escola é que proporciona isso para você, ela que planeja tudo. Você só, no caso, eu só falei, Bruno, eu quero ir para Boston. Ele deixa comigo. Então, ele já veio, ó, a escola vai arrumar a família para você. Não se preocupe, você só chega nos Estados Unidos com a sua carta de aceitação, no caso, com a carta que a escola manda para você, e não vai ter problema nenhum. Tanto que eu cheguei, não me senti nem um pouquinho insegura, no caso, no aeroporto, já tinha a van da escola me buscando, deixando cada aluno nas suas respectivas casas e hospedagens. Mudança de visto. Eu fui com visto de turista porque o meu período de escola era apenas pelo período da manhã, então não precisava eu ter o visto de estudante. Mas se, por exemplo, eu mudasse de ideia e quisesse começar a fazer aulas à tarde também, era só chegar com a moça responsável lá pela coordenação e falar assim, ó, eu quero estudar também pelo período da tarde, e ela ia atrás do consulado lá para fazer a troca de visto. Então essas coisas burocráticas a gente não precisava se preocupar, porque a escola dava todo o approach pra gente. E era uma galera muito jovem, muito bacana, eram professores bacanas, professores jovens como a gente também. Então era uma escola que eu assim recomendo, se tiver que dizer, ó, vai para a LCI em Boston, pode ir de olhos fechados. É bem legal, gostei. Legal. Com relação à casa de família, você escolheu Isso. já pensando em algum propósito, treinar mais o inglês e também como foi essa vivência? Sim, assim, a vivência, eu tinha até receio, né, de como conviver com uma cultura diferente da minha, americana, numa casa de uma família. Então, assim, tudo foi unir o útil ao agradável. Era o tipo de hospedagem mais barata, mas ao mesmo tempo era mais vantajosa, porque, assim, você acaba criando amizade com essa família. Eu caí numa família maravilhosa, né, com a Deborah e o Winston. Eles tinham um filho acho que com uns 20 e poucos anos. Então, assim, a gente se deu super bem, todo mundo. Eles já estavam acostumados a receber estudantes do mundo inteiro. Então, assim, eu uni o útil ao agradável. Era a hospedagem mais barata e, ao mesmo tempo, eu queria ter essa experiência de continuar falando inglês após as minhas aulas, já que meu período era só pela parte da manhã, né? E realmente foi isso que aconteceu. Como aconteceu a amizade, teve um vínculo legal, não tive problema nenhum com eles, então a gente tinha aquela convivência mesmo de... E não tinha como, porque eles não falavam português. Então ou você falava inglês ou você falava inglês. Nem que você Você não falasse fala por nada, né? mímica. Ou então você fala por mímica, porque não tinha como eles te ajudar. Então, é uma maneira também de você estar melhorando o seu aprendizado, porque lá não tem como você não aprender a falar inglês. Eu entendia tudo, então, mas eu precisava da fluência. Em uma semana eu consegui já perceber uma grande evolução no meu inglês. E ficar numa casa de família americana também me ajudou a isso. Porque você pensa em inglês, você fala inglês o tempo inteiro. Eu não tinha brasileiro para falar inglês comigo, entendeu? Ou português comigo. Então, para mim foi muito bom. Outra coisa que muita gente pensa é que intercâmbio tem que ser uma coisa longa, assim, né? De 1 ano, 2 anos. E aí as pessoas às vezes se sentem meio amedrontadas, né? De largar tudo durante tanto tempo. E você fez um intercâmbio mais curto, de 1 mês, mais ou menos, não é? Isso. O que que você Eu achou? Deu para aprender? Você conseguiu muito. aproveitar? Olha, eu também tinha essa ideia, que no mínimo a gente tinha que passar 3 meses ou 6 meses. Mas eu não tinha essas condições financeiras e também tinha que trabalhar. Então eu optei por ficar 2 meses, quase 2 meses nos Estados Unidos, e o intercâmbio mesmo, com a escola e junto com a casa da família, eu optei fazer por 1 mês. E mesmo tendo sido um período curto, foi muito vantajoso para mim. Só que e chegando lá, eu descobri que existiam pessoas que faziam um intercâmbio com menos tempo ainda. Eu conheci empresários aqui em São Paulo que ficaram apenas 2 semanas na escola e tiveram uma grande evolução no inglês. Tem gente que vai para lá só para, por exemplo, tá de férias, né? Tirou férias aqui no Brasil e eu quero viajar para fora, mas vou aproveitar para fazer uma semaninha de aula na escola, porque aí eu dou uma melhorada no meu inglês. E tem muita gente que faz isso. Eu conheci pessoas lá na LCI fazendo isso e eu vi que era possível fazer. E eu nem imaginava que isso era possível fazer. Então, se eu fiquei 1 mês, eu já tive uma grande evolução. Imagina quem pode ficar 3 meses, ou 6 meses, ou um ano. Um ano é maravilhoso. Um ano eu volto falando inglês pelo cotovelo, né? E eu acho que vale a pena você, em qualquer tempo que você possa dispor das suas férias, ou do seu tempo livre,
dá para você viajar, curtir e ainda fazer um pouquinho de intercâmbio, um curso de inglês lá fora, que compensa. Legal. E, Natália, em que período do ano você foi para Boston e o que você achou do clima da cidade? Então, eu saí daqui no início de setembro e fiquei lá no estado de Massachusetts até quase final de outubro. E eu cheguei e estava calor. Tava calor, então eu até levei casaco e tal, essas coisas, mas eu pouco usei. Eu peguei o início deles do outono, né? Então fez um frio. Como eu moro em São Paulo, eu não senti nada de diferente daqui. Então é como se eu estivesse pegando o inverno de São Paulo lá em Boston. Então não foi nada demais. E só aquele friozinho de outono. Foi super tranquilo. Eu cheguei lá no calor, tava uma delícia, porque dava pra gente passear de regata, sandalinha, enfim, Boston é incrível, é uma delícia, é cheio de parques, é cheio de verde, é uma cidade que tem uma bagagem cultural e histórica muito grande, foi um dos motivos que eu escolhi Boston. E é como se fosse uma mini Londres, né? Porque é uma colonização inglesa. Então, eu achei encantadora. É uma cidade encantadora, cheia de coisas interessantes para fazer. É uma cidade litorânea, então tem a parte do mar, tem a parte dos parques. A galera lá é toda preocupada com malhação, todo mundo se exercitando, todo mundo saudável. Eu achei uma cidade incrível, tanto que a minha vontade é morar em Boston. Assim, eu sou apaixonada, suspeita por falar, porque Boston pra mim tá no coração agora, é minha segunda cidade. E o que você achou assim das opções de lazer? Você já falou que tinha muito parque, muitas atividades ao ar livre. Fora isso, também bares, restaurantes, como que é a Tem. vida? Lá a vida noturna de Boston é bem intensa, porque lá é uma cidade praticamente universitária. São mais de 300 universidades no estado de Massachusetts. E em Boston tem várias universidades. Do lado de Boston tem uma cidade que se chama Cambridge, e lá tem a famosa Universidade de Harvard. E aquela cidade, que eu achei inclusive que era um bairro, mas não, é uma outra cidade mesmo, mas é que é tão perto que não tem como a gente não considerar como se ainda fosse de Boston. É extremamente cheio de jovens, então é um bairro universitário, cheio de restaurantes, cheio de balada. Então tem balada para todo quanto é gosto. Tem os pubs que você já pode ir desde cedo, né, que eu digo assim, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, os pubs já estão abertos. Na verdade, os pubs não fecham, eles abrem na hora do almoço. E se você quiser ficar lá até 1 hora da manhã, que é o caso que é o horário que fecha os bares, como aqui no Brasil, e você pode. E tem as baladas. Eu fui apenas para uma balada que já abria a partir. Começava o pub, e aí a partir das 10 horas esse pub virava uma balada. Né? Incríveis, bem legal mesmo. Só uma orientação, assim, quem for fazer intercâmbio em Boston e quiser sair para balada lá, a galera só entra nos pubs e só entra nas baladas se você apresentar o passaporte. Eles não deixam você entrar se você não tiver uma identificação que prova que você tem acima de 21 anos. Aconteceu de um dos nossos colegas do Equador, ele tinha 18 e o cara deixou ele entrar, só que ele falou assim, você não vai beber. Você pode ficar com os seus amigos, mas você não vai beber. E o cara não bebeu, porque eles ficam de olho, porque as coisas lá realmente funcionam. Sim. Não é aqui como o Brasil, entendeu? Então, só uma orientação. Saiu, foi pra balada, leva teu passaporte. Até porque a gente não sabe o que pode acontecer na rua e é uma identificação, né? Então, e eles pedem mesmo. E você pede uma bebida. Às vezes você senta pra comprar uma comida, alguma coisa, e você pede alguma coisa alcoólica, na hora eles pedem identificação. Aí você leva o passaporte que não vai ter problema nenhum. E as baladas são incríveis e os pubs incríveis também. Bem legal. Muito rock and roll. Nossa, pra quem gosta de rock, quem gosta de música, Boston, a cidade da música. Onde você vai, tem uma banda tocando, é um cara tocando alguma coisa. É uma cidade muito musical, muito jazz. É incrível. Você entra até na padaria, tá tocando jazz. É muito legal lá. E o que você acha da alimentação por lá? As opções de tanto de restaurante como também em casa, né? Você ficou numa casa de família. Imagino que você tenha visto o que as pessoas ali comem no dia a dia. O que você achou Sim. da alimentação? Então, eu achei que eu ia só encontrar junk food lá em Boston, né? Só sanduíche, só essas trash food da vida, mas pelo contrário. Lá eu encontrei opções saudáveis, opções orgânicas. Então, assim, se você quisesse comer os McDonald's da vida, os sanduíches da vida, você podia comer, mas se você quisesse uma coisa mais saudável, tinha opção e tinha muitas. Então eu comi muita salada, comi muito peixe, comi muita lagosta, porque lá tem lagosta para torta direita.
a casa da família onde eu fiquei, a casa da Débora, por incrível que, assim, eu sou toda metida saudável, malhadora e tal, e uma das preocupações era essa, nossa, eu vou tomar café da manhã na casa dela e vou jantar com ela, né? O que eles comem? Eu tive a sorte de encontrar uma família totalmente oriental, e temperos ela plantava na casa dela. Então, assim, eles eram saudáveis. Eu achei o máximo. Eu falei, nossa, que sorte que eu tive. Então, eu não engordei uma grama nos Estados Unidos. Não engordei nada. Pelo contrário, eu andava o dia inteiro, porque eu não estava com carro, né? Então, era metrô o tempo inteiro e andando o tempo inteiro para conhecer. Estudava e turistava, né? No mesmo dia. Saí da escola e direto fazer os passeios, porque eu tinha um tempo muito curto. Então andava o tempo inteiro, comia comida saudável, saladas e tal. Às vezes um docinho, porque os doces dos Estados Unidos são maravilhosos, mas eu não engordei uma grama. Em Boston, pelo menos, tem muito frutos do mar, né? Então eu amo, então não tive dificuldade nenhuma. Bacana. E na Tércia, na casa de família que você ficou, como que era mais ou menos a distância para a escola? Você se locomovia usando o transporte público ou ia a pé? Como que era o seu dia a dia? Eu fiquei na casa, num bairro chamado Dorchester, e a casa da Débora ficava 3 quarteirões do metrô. Eu ia a pé da casa dela pro metrô, assim, muito rápido, super, super pertinho, e pegava uma linha só de metrô. Pegava a linha do metrô vermelha e parava na South Station e logo depois andava mais uns 3 quarteirões e eu estava na escola. E o metrô é confortável, o metrô tem Wi-Fi, então você vê todo mundo no seu smartphone. Se perde. Se perder, não tem problema. Os americanos, pelo menos as pessoas que moravam em Boston, têm o maior prazer de te ajudar. Eu, quando me perdi a primeira vez, pedi informação. Na hora, teve pessoas que me deixaram assim, na porta do metrô. Tá aqui, você pega essa estação e pode ir feliz que você vai chegar no seu destino. Eles eram Bacana. muito cordiais, muito cordiais. Eles são sérios, mas extremamente solícitos quando você realmente pede ajuda a eles. Não tive Legal. problema nenhum. E lá em Boston, na Tércia, o que que você sentiu em relação aos estudantes estrangeiros? Qual que é a nacionalidade que está mais presente? Tem muito brasileiro? Essa também é uma questão que sempre nos perguntam aqui no blog. Queria que você comentasse sobre isso. Então, eu encontrei brasileiro lá em Boston, mas não é a maioria. Dizem que tem muito brasileiro em Boston, mas eu de verdade não vi. Eu tinha sim brasileiro na escola LCI, mas eu tinha apenas uma brasileira na minha turma, uma carioca, e a gente tentava falar sempre em inglês, porque como a gente tinha outros colegas de outras nacionalidades, se a gente começasse a falar em português, primeiro que a gente não ia estar atingindo o nosso objetivo, que era a melhoria no nosso inglês, tanto o meu inglês quanto o dela. Então a gente falava inglês o tempo inteiro. Mas a presença marcante em Boston e na escola que a gente encontrou foi os turcos, gente da Turquia direto, tinha gente da Arábia Saudita, coreanos em massa, né, os asiáticos marcando presença como sempre. Então tinha gente sim da Venezuela, tinha gente de El Salvador, tinha gente na verdade do mundo inteiro. Eu tinha italianos também. Você quase não encontra muito francês, por exemplo. Eu não encontrei, mas os turcos e os árabes e os coreanos é o que mais você vê por lá. E é engraçado que cada um tem seu sotaque, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas tudo entendível. E foi muito legal, porque são pessoas que eu mantenho contato até hoje. Teve gente que já voltou para sua cidade, tem outros que ainda estão lá, que vão ficar por mais tempo. E são amigos que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Para a gente finalizar, Natália, eu queria que você falasse como você chegou até a agência Descubra o Mundo e, enfim, como foi a sua experiência como cliente, digamos assim, né? Para as pessoas também que estão pesquisando, a gente sabe que esse momento não é um momento muito fácil, porque tem muitas empresas por aí e pesquisar é preciso, claro. Sim. Como foi essa sua experiência? Eu coloquei no Google, né? Coloquei intercâmbio em Boston, literalmente. E aí Aham. você realmente encontra uma gama de empresas, várias empresas, e aí você fica assim, meu, e agora, né? Como que eu vou escolher que é a melhor, que vai satisfazer meus objetivos? E aí eu mandei e-mail para todas, essa que eu pude mandar o meu objetivo, falava meio que dava mais ou menos a minha idade, falava o que eu queria, ó, quero passar tanto tempo, eu sou assim, assado, cozido, e, por favor, gostaria de informações. Então, deixava o meu contato. A Descobrir o Mundo foi a única que me retornou pelo celular. E isso teve uma vantagem, porque o Bruno foi
maravilhoso comigo, super simpático, me deixou super à vontade, tirou todas as minhas dúvidas, porque na hora que eu mandei, acho que demorou o quê? No máximo uns 20 minutos, ele me retornou, conversando mais de 1 hora no telefone. Tudo que eu perguntei, tudo que eu tive dúvidas, ele me esclareceu. Tanto que eu fechei com ele no mesmo dia, e tudo que eu precisei depois, mesmo depois de ter fechado, tudo que eu precisei, dúvidas sobre visto, tudo, encaminhamento, tudo, passagem, ele conseguiu, ele fez para mim, ele resolveu para mim. Então, eu me senti super bem acolhida, muito bem atendida, né? Realmente a Descobrir Mundo assim, me passou um serviço, me vendeu um serviço que eu não tenho como reclamar. Graças a Deus não tive problema nenhum, mas eu me senti muito bem amparada e assim, como é que eu posso dizer? Confortável, não me senti insegura. E isso foi legal. E por causa disso, por essa segurança que vocês passaram para mim, que eu não tive dúvidas em fechar. Então, se eu tiver que recomendar Descobrir o Mundo para outros amigos, com certeza eu vou fazer sem dúvida de olho fechado. Legal, ótimo saber disso. Bom, e qual é a sua dica ou o seu recado final para as pessoas que estão interessadas em fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, especialmente em Boston? Já entendi que você recomenda, claro. Eu acho assim, nem pensem muito, vão fazer o intercâmbio, vá fazer, porque o intercâmbio é uma coisa que vale a pena, é um dinheiro muito bem gasto, na verdade eu não digo que é um dinheiro gasto, é um dinheiro investido em você, porque você só aprende, você só tem retorno isso depois. Então vá fazer, programe-se, pesquise, se não, vocês não quiserem fazer em Boston, tem outras cidades para você também praticar seu inglês. Eu puxo a sardinha para o lado de Boston porque eu sou apaixonada pela cidade. A cidade é incrível, a cidade é legal. Eu falo que é uma cidade pequena com cara de cidade grande, porque ela te atende e tem todos os serviços. Você é uma cidade segura e além de ser linda, né? Então, quer fazer intercâmbio? Não pense nem 2 vezes. Programe-se e vá, porque você não vai se arrepender. Vale muito a pena. Legal. E Natércia, se alguém tiver alguma dúvida, quiser te perguntar alguma coisa, você está disponível de repente para os futuros intercambistas que querem saber mais sobre Claro! a cidade? Claro, se tiver algum tipo de dúvida, principalmente em relação a Boston, quiser saber qual é a balada legal, quais são os pontos turísticos, o que é legal, o que não é legal fazer em Boston, pode entrar em contato comigo que eu respondo as dúvidas. Legal. Natércia, mais uma vez, muito obrigada por atender a gente, muito obrigada por esse depoimento. E quem sabe vem um próximo intercâmbio aí, né? Em breve, Eu talvez. espero mudar já de vez para Boston, né? Definitivo. Mas Aí então obrigada a eu tenho você uma também. ideia. Então o que pode Ah, acontecer? Você muda para Boston, mora lá definitivamente e faz um intercâmbio para outro lugar. tá vendo? Aí agora eu vou para Londres, aí eu vou conhecer Londres de Pronto. verdade. Resolvido. Então tá bom, Paloma. Obrigada. Ok, obrigada a você. Um Beijo. beijão.